Estamos iniciando o podcast do vereador Neto. Alô, Cacimba de Dentro, boa noite a todos. Amigos, a partir de agora entra no ar o podcast do vereador Neto de Baíca. E o nosso entrevistado de hoje é o nosso Genival Raí, pré-candidato a vereador pelo Republicano. Toda terça-feira, às 7 da noite, nós vamos estar aqui com os pré-candidatos da oposição. Vamos conversar, aquele bate-papo franco, ver as propostas de cada um, o que os pré-candidatos da oposição têm de novo para a população. Cacimba de Dentro merece mudança? Clama por mudança? Então nós vamos conversar com cada um deles e ver o porquê querem chegar à Câmara Municipal sendo pré-candidato a vereador. Eu pergunto aqui, a primeira pergunta é para o meu amigo Genival, e eu pergunto o porquê, Genival, você, um advogado tão jovem, pleitear uma vaga na Câmara Municipal de Cacimba de Dentro. Boa noite a todos. Queria agradecer ao vereador Neto pela oportunidade de estar aqui nesse dia. E em relação à pergunta que ele me fez, bem, eu sou um jovem, eu não tinha necessariamente que entrar na política, mas no cenário que a gente se encontra na nossa cidade, onde a cidade clama por mudança, é uma cidade ainda que infelizmente ainda não tem recebido atual amparo da gestão dos municípios, eu vi uma oportunidade de tentar ajudar a população do município, tentar melhorar a vida das pessoas através da atuação do vereador, que é uma atuação muito importante, fiscalizar o município, como bem já faz o vereador Neto, mas nós temos que cada vez mais buscar melhorias e buscar mudar a realidade do nosso município. Bem, eu cheguei a trabalhar ainda um ano no CRES de Cacimba de Dentro, que é vinculado ao Estado, mas eu saí metade do ano passado, no meio do ano, e eu saí porque nesse período aí, final do ano, metade do ano passado, lá para junho, mais para focar na minha carreira mesmo, enquanto advogado. Agora, nesse ano, eu recebi o convite do nosso pré-candidato a prefeito, Thiago Maté, de ser pré-candidato a vereador ao lado dele. E eu conversei um pouco com ele e vi que as propostas dele, em relação à nossa cidade, ao desenvolvimento da nossa cidade, pareciam muito com as minhas, aquilo que eu acredito, questão de desenvolvimento econômico, a gente procurar, por exemplo, aqui em Cacimba de Dentro, a desenvolver e não deixar as pessoas totalmente dependentes da prefeitura. E eu tive essa compatibilidade de ideias com ele e decidi ir para a oposição. Em relação ao prefeito, eu não tenho nada assim pessoal contra ele, mas somente em relação à gestão dele, que eu não concordo com a forma como a nossa cidade vem sendo administrada, a gente está perdendo a população. Eu acredito que a nossa cidade tem que se desenvolver, e não é o que vem acontecendo nos últimos 8 anos. Pré-candidato Raí, vamos falar de esporte, do esporte no todo. Qual as suas propostas para o futuro do esporte de Cacimba de Dentro? O que é que o pré-candidato Raí pensa? Bem, o esporte é muito importante, é uma ferramenta muito importante para tirar os jovens do caminho da criminalidade e incentivar os jovens a procurar seguir aquilo que eles querem, na verdade, os objetivos, a vocação. Às vezes a gente pensa que o esporte é somente futebol, mas existem diversas outras modalidades olímpicas, que inclusive o Brasil já tem medalha de ouro, prata, e às vezes um jovem aqui de Cacimba de Dentro ele pode sim ser medalhista de ouro, pode sim ser descoberto e conseguir alcançar patamares maiores. Só que para isso precisa de incentivo da gestão do município em relação a essas modalidades, não somente futebol é muito importante. Eu mesmo, quando eu era criança, participei de escolinhas aqui em Cacimba de Dentro, mas todas essas iniciativas eram iniciativas das pessoas da sociedade. Não existia muito
o poder público querer ajudar e querer patrocinar isso. Sempre eram as pessoas que queriam ajudar os jovens, então acredito que é muito importante o esporte. Pré-candidato Raí, vamos falar da educação. Educação você pode falar porque você tem a sua mãe, que é uma grande professora no município, e eu gostaria muito de saber qual a proposta do pré-candidato Raí para a educação, que na minha opinião é desvalorizada no nosso município, ao ponto de não ser pago rateio há anos. Então, qual a sua proposta para a educação de Cacimba de Dentro? Bem, a educação é um instrumento de fato da transformação da sociedade. Tanto meu pai quanto a minha mãe são professores, né? Meu pai é professor da Dazinha e minha mãe é Eliane. Eu acredito principalmente que a educação tem que ter a valorização do professor. Se não houver a valorização do professor, um professor desestimulado, um professor que não tenha, por exemplo, o reajuste incorporado, que não tenha o pagamento do rateio, que não tenha a atualização do PCCR, que é o Plano de Cargos de Carreiras e Remunerações, ele não vai ter estímulo para trabalhar. A gente sabe quanto é estressante a profissão do professor. Muitos adquirem até uma doença que chama burnout, que é uma doença do estresse do trabalho. Acredito que trata principalmente da valorização do professor para que a gente possa avançar aqui na educação de Cacimba de Dentro. Gente, eu estou conversando aqui com o advogado Dr. Raí, que é pré-candidato em Cacimba de Dentro pelo Republicano na oposição. Eu quero aqui conversar com o pré-candidato, fazer duas perguntas para a gente finalizar o podcast, tá certo? Estou adorando, porque é um jovem que está apresentando as suas propostas e Cacimba de Dentro precisa disso, de jovens e pessoas com propostas que possam ser verdadeiramente um fiscal na Câmara Municipal. Não, vereadores que baixam a cabeça para o prefeito e não diz para que veio e não diz o que está acontecendo no município, nem diz nem cobra. Então, eu pergunto a você aí, a agricultura do nosso município. Como que está a agricultura do nosso município? O que é que você acha da agricultura? O que você pensa para a agricultura no futuro? E a outra pergunta para finalizar é: quem está mais preparado para governar o município de Cacimba de Dentro? Os dois candidatos do prefeito, que até agora ele não disse quem é o candidato dele, ou o pré-candidato Tiago da Ematé, que tanto já fez pela agricultura de Cacimba de Dentro? Bem, a agricultura é muito importante. Os agricultores, eles da nossa cidade, infelizmente, não têm recebido o apoio necessário. Não tiveram, por exemplo, entrega de sementes durante todos esses anos de gestão. E em relação ao principal, que é o corte de terra, a gente não tem um critério justo de distribuição. Por quê? Porque quando o agricultor chega na prefeitura, ele tem que ter o corte de terra dele, independentemente da situação política dele no nosso município, se ele apoia a gestão ou não. Então, o que a gente sabe é que está ocorrendo uma injustiça muito grande na distribuição de corte de terra no nosso município. Além do mais, a gente pode sim priorizar culturas que são exploradas aqui. Já teve muito o cultivo do algodão, infelizmente não tem mais. A gente tem muito o cultivo aqui do maracujá no município, e procurar incentivar os agricultores com doação de sementes e procurar também o apoio técnico, né? Uma empresa que faz muito esse trabalho é a Empaé, a qual o nosso pré-candidato Tiago já trabalha há muitos anos ajudando os agricultores. E finalizando, em relação a quem eu acredito que é mais preparado, com certeza Tiago da Ematé, que já tem um trabalho muito grande, mais de 8 anos, em prol dos agricultores de Cacimba de Dentro. Gente, o podcast de hoje recebeu o pré-candidato e jovem advogado Raí. Eu vou finalizar aqui, nesse momento, pedindo que ele faça as suas considerações finais e em seguida volto finalizando o nosso podcast.
Queria agradecer ao vereador Neto pela oportunidade de estar aqui mostrando as minhas propostas para a Câmara de Vereadores. E esse podcast é muito importante, esse canal de comunicação da oposição com a população de Cacimba de Dentro. Eu acredito que nós temos que buscar sempre melhorias para a nossa cidade. Atualmente a cidade não tem sido bem administrada e na democracia existe alternância do poder. Nós da oposição estamos mostrando uma opção para a cidade, para que a cidade possa melhorar, possa se desenvolver e que nós deixemos de lado essa política atrasada e do coronelismo que tem levado a nossa cidade infelizmente, a perda da população, a fechamento de matadouro, a todo tipo de retrocesso que tem acontecido na nossa cidade. Bem, gente, conversei hoje no podcast com o jovem pré-candidato a advogado Raí. Gostei das propostas, gostei de conversar com o pré-candidato Raí e mostrou aqui as suas propostas. E toda terça-feira vai ser assim, vai estar aqui um pré-candidato falando das suas propostas, o que pretende fazer quando chegar na Câmara Municipal e falando de todos os seus projetos. Eu quero agradecer a você que nesse momento assistiu o nosso podcast. Quero dizer a todos que eu acredito que Cacimba de Dentro pode ser bem melhor, que pode haver uma mudança bem melhor, porque a população de Cacimba de Dentro diminuiu durante esses 7 anos, 8 anos de governo, está finalizando. Uma população que diminuiu. Por que diminuiu? Porque não existe empregos, oportunidades para os jovens de nossa terra. Porque tem milhares de pessoas fora de Cacimba de Dentro. Porque não tem oportunidade. Aqui só se pensam em ganhar o dinheiro da prefeitura e nada mais. Não se pensam em abrir uma fábrica para os jovens, nada disso. Então, enquanto estiver assim, eu não acredito que Cacimba de Dentro vá para frente. Quantas pessoas em Cacimba de Dentro não necessitam do aluguel social, paga aluguel, mas o prefeito o que ele faz? Para fazer a política cebosa que ele faz. O cidadão assina o aluguel, ele dá um mês. Aí a pessoa passa 2 meses indo na porta da prefeitura e não encontra ele. Primeiro porque ele não mora em Cacimba de Dentro, ele mora em Bananeiras. Ele tem residência em Bananeiras, mansão em Bananeiras. Então, depois de 2 meses, que ele repassa para outra pessoa, aí ele encontra a pessoa e diz, não deu certo, mas agora deu certo, vai lá, receba. Aí coloca a pessoa para receber um aluguel social que ele já tinha direito, que foi aprovado pela Câmara Municipal. Então, tudo isso é o ano de se acabar. É o ano de a gente voltar a construir moradias para justamente o cidadão, a cidadã não pagar aluguel. Não precisar de estar sendo humilhado na porta da prefeitura pelo aluguel que recebe um mês e passa 2 sem receber. Então, tudo isso nós vamos debater aqui durante muito tempo com os pré-candidatos da oposição de Cacimba de Dentro. Quero saudar aqui a todos os pré-candidatos da oposição, saudar o pré-candidato Tiago da Emater, pré-candidato a prefeito, o pré-candidato a vice Vitor Hugo, e parabenizar pela coragem de mostrar um novo caminho. Coragem que esses 2 jovens estão tendo de enfrentar um poder, um cidadão, um ditador que aí está no poder. Então, Tiago, por ter coragem de sair de perto, tenho certeza que este cidadão que aí está não queria de forma alguma que essa chapa fosse montada, que Vitor Hugo e Tiago estivessem hoje na oposição. Por quê? Quer se perpetuar no poder. E o poder emana do povo, não emana de um cidadão só, que quer simplesmente mandar na cidade, como ele disse a mim, aqui em minha residência, que ia mandar por 40 anos. Que ia mandar em Cacimba de Dentro por 40 anos. Esqueceu ele de combinar isso com o povo. Deixa eu lembrar a você que neste domingo a oposição, o vereador Tiago, pré-candidato a prefeito, o vereador Vitor Hugo, o vereador Cabelinho,
vão estar lá em São Paulo, na casa do nosso amigo Valmir, tá certo? Então vai ter aquele encontro dos cacimbenses com a equipe da oposição, a pedido dos cacimbenses que vão fazer aquela festa, dar aquela recepção. Então vai ser muito bom essa troca de ideias lá em São Paulo. Que Deus abençoe a todos, paz e bem. Até o novo podcast terça-feira.